Saudações, alunos! Hoje nós vamos falar sobre hidrografia, bacias hidrográficas, tipos de rios, perenes, efêmeros, intermitentes e as principais bacias que se encontram dentro do território brasileiro. Então vamos lá, vamos entender o que seria a hidrografia. A hidrografia é o quê? É uma ciência que vai estudar as águas existentes no planeta. Lembrando que hidro, água, grafia, estudo. Estudo da água. Então, é a ciência que vai estudar as águas existentes no planeta. Mas só que a hidrografia, ela vai mais além. Ela não só vai estudar a existência das águas, mas também vai estudar as suas propriedades, sejam elas físicas e químicas, como, por exemplo, o movimento, a cor, a temperatura, a transparência, o volume. Então, é necessário a gente conhecer a hidrografia de uma região, porque a gente vai saber como funciona aquele ciclo d'água que provém da atmosfera ou até mesmo do subsolo. Se a gente sabe o regime hidrográfico daquela região, eu vou saber como como é aquele ciclo d'água e que vai vir ou da atmosfera ou do subsolo, tá? E aí agora a gente vai ver o conceito de bacias hidrográficas, que seria bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas é uma região, é uma área ou uma região, tá, de drenagem de um rio principal e seus afluentes. É uma porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, as águas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água que vai abastecer aquele local. Então, a bacia hidrográfica é uma área ou região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Ok? Vamos lá. Tipos de rios. Que seriam? Quais são os tipos de rios que vocês veem no livro de vocês? A gente tem aí os rios perenes, os rios efêmeros e os rios intermitentes. Então, os rios perenes. Como é um rio perene? O rio perene, ele recebe esse nome uma vez que ele permanece durante todas as estações do ano. Durante toda a estação do ano, ele permanece. Por quê? Eu vou encontrar água em todo o seu curso. E a maioria dos rios do planeta, eles estão classificados como rios perenes. Então, a classificação, se eu pedir perguntar para vocês o que seriam rios perenes, vocês vão dizer o quê? Que são rios que vão permanecer durante todas as estações do ano, sendo possível encontrar sempre água em curso, tá? Os rios efêmeros. Os rios efêmeros ou até mesmo os torrentes são aqueles que somente existem em épocas de alta pluviosidade, sendo formado pelas águas que escoam do solo, de tal modo, na época das secas, toda água é evaporada, fazendo com que desapareça o curso d'água. Então, o efêmero ou o rio torrente, eles são rios que eles somente existem em épocas de quê? De alta pluviosidade, quando tem muita chuva, tá? E aí, os rios intermitentes. Os rios intermitentes, ou até mesmo chamados de rios temporários, eles são aqueles que em algum momento
eles sofreram com a seca das estações. Eles existem em épocas chuvosas e quase desaparecem, decorrente da baixa pluviosidade. Então, o rio intermitente ou temporário é aquele que vai sofrer com a seca das estações e eles só existem em épocas chuvosas, tá? E agora a gente vai ver as bacias hidrográficas do Brasil. Vamos recapitular, vamos lembrar aqui, bacias hidrográficas. O que seria uma bacia hidrográfica? Vocês lembram que eu falei lá no início? Que seria a bacia hidrográfica? Que seria uma área ou uma região de drenagem de um rio principal e seus afluentes, tá? Essa porção do espaço em que as águas das chuvas ou das montanhas subterrâneas ou de outros rios, elas vão escoar em direção a um determinado curso d'água e vai abastecer um determinado local, uma bacia, tá? Então, a bacia hidrográfica, ela corresponde a uma área drenada sempre por um rio principal, tendo os seus afluentes e seus subafluentes. A topografia do terreno é responsável pelo quê? Pela drenagem da água, além de ser responsável por delimitar as bacias, ou seja, as partes mais altas do relevo determinam para onde as águas da chuva irão escoar. O Brasil é privilegiado, porque quando o assunto é disponibilidade de água doce, 14% das reservas mundiais de água doce estão no território brasileiro. De acordo com o IBGE e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Brasil possui 12 bacias hidrográficas que estão distribuídas por todo o território nacional. Então, as bacias hidrográficas são essas que vocês estão vendo aí, ó. A gente abriu a aula mostrando a apresentação e as bacias hidrográficas são essas, tá? Então, vamos lá. A primeira bacia hidrográfica é a bacia amazônica. A bacia amazônica, ela é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta. Lembre-se disso. Ela é a maior bacia hidrográfica do planeta. Ela é responsável por drenar água de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, ela compreende uma área de 3.870.000 quilômetros quadrados, apresentando grande potencial para geração de energia elétrica, além de possuir características propícias para o transporte fluvial. Então, se eu perguntar na prova qual é a maior bacia hidrográfica, vocês vão dizer que é a bacia amazônica, tá? Então, vamos para a próxima bacia, a bacia do São Francisco. A bacia de São Francisco, ela é importante no meio de ligação entre as regiões Nordeste e Sudeste. A bacia do São Francisco, ela possui cerca de 640.000 quilômetros quadrados. Apresenta extensos trechos que são navegáveis, além de grande potencial hidrelétrico. O garimpo, a mineração, a irrigação e a população hídrica ameaçam a qualidade dos rios dessa região. Então, se eu perguntar na prova para vocês, qual é a bacia que vai ligar as duas regiões, Nordeste e Sudeste? Vocês já sabem qual é. Então, vamos lá. Bacia hidrográfica do Tocantins, Araguaia. Então,
Essa bacia ela tem 967.059 quilômetros quadrados. Essa é a maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira, porque a bacia amazônica ela não está toda no território brasileiro, tá? Seu potencial energético é explorado com destaque para a usina hidrelétrica de Tucuruí, lá no Pará. Então, a maior bacia que está concentrada em todo o território brasileiro é a bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, tá? Então, se eu perguntar isso na prova, vocês precisam saber. A próxima bacia é a bacia hidrográfica do Paraná. A bacia hidrográfica do Paraná está presente no Brasil, na Argentina, no Paraguai e Uruguai. Possui rios de planalto e encaixoeirados, perfeitamente para a instalação de hidrelétricas. Esse potencial é aproveitado pelas usinas de Ilha Solteira, Itaipu, Capivari, Engenheiro Sérgio Mota, Água Vermelha, tá? Então, se eu perguntar na prova, se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é a bacia hidrográfica que está presente no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, qual vai ser? A bacia hidrográfica do Paraná. A próxima bacia é a bacia hidrográfica do Parnaíba. Ela vai abranger o quê? Uma área de aproximadamente 340 mil quilômetros quadrados. Essa bacia hidrográfica ela está presente nos estados do Piauí, Maranhão e na porção oeste do Ceará. Os principais rios são o Balsas, Uruiaci Preto e o Longa, o Poti e o Canindé. Então, a bacia hidrográfica que está nos estados de Piauí, Maranhão, é qual? Bacia hidrográfica do Parnaíba. Então, a próxima bacia hidrográfica é a bacia hidrográfica do Paraguai. A bacia hidrográfica do Paraguai é típica de planície e apresenta uma grande extensão para a navegação. No Brasil, ela está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Só olhar aí, ó, o que está aí, ó, Paraguai, ó. Então, ela está no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, englobando uma área de 361.350 quilômetros quadrados. Tem como principal o rio Paraguai, que nasce na Chapada dos Parecis, tá? A próxima bacia é a bacia hidrográfica do Uruguai. Essa bacia ela está presente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O principal rio, o rio Uruguai, nasce da confluência dos rios Canoas e Pelotas. Suas características são propícias para a construção de usinas hidrelétricas. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a bacia que está presente ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina? Bacia hidrográfica do Uruguai. E aí a gente tem a bacia hidrográfica do Atlântico Norte Oriental. Essa bacia ela é responsável por drenar água de uma área de 287.348 quilômetros quadrados, que compreende os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
Os principais rios dessa bacia são os rios Beberibe, o Capiberibe, além do Jaguaribe, é considerado o maior rio intermitente, que é o rio temporário do mundo. Então, o Jaguaribe é o maior rio intermitente temporário do mundo, que faz parte da bacia do Atlântico Nordeste Oriental. E a bacia Nordeste do Atlântico Nordeste Ocidental, ela vai estar situada nos estados do Maranhão e Pará. Essa bacia hidrográfica, ela vai possuir o quê? 254.100 quilômetros quadrados. Os principais rios dessa bacia, eles são perenes e eles são os rios Mearim, Itapecuru e Turiaçu, tá? A bacia hidrográfica do Atlântico Leste. Essa bacia, ela tem como metragem 374.677 quilômetros quadrados. Ela abrange os territórios como pega Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. O rio Jequitinhonha se destaca nessa área de drenagem. E a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. Ela é formada pelos rios Doce, Itapemirim, e São Mateus, Iguape, Paraíba do Sul, entre outros. Essa bacia do Atlântico Sudeste, ela está presente nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, correspondendo a uma área de 229.972 quilômetros quadrados. A bacia hidrográfica do Atlântico Sul, ela tem predominância de rios pequenos, de pequenos portes. Essa bacia possui 185 quilômetros quadrados e os seus rios desaguam no Oceano Atlântico. Então, esse foi o assunto que a gente abordou nessa aula. E eu encerro a aula aqui e vou deixar um conteúdo na próxima aula para a gente fazer os exercícios em cima dessa aula, tá bom? Um abraço, boa noite, ficam com Deus.